Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos abordar um tema extremamente atual e perigoso que tem destruído famílias, ministérios e vidas inteiras: o poder sedutor das palavras. Este não é apenas um alerta moral, é uma questão de vida ou morte espiritual, de proteção divina contra armadilhas mortais. Os versículos centrais da nossa reflexão estão em Provérbios capítulo 6, versículos 24 ao 26, e soam como uma sirene de emergência. Para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares, porque por causa da mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Ou, em linguagem mais contemporânea, para protegê-lo da mulher imoral, das palavras sedutoras da mulher promíscua, não cobice no coração a beleza dela, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois a prostituta reduz o homem a um pedaço de pão, e a adúltera caça a própria vida dele. Estas não são apenas palavras de advertência sobre relacionamentos físicos, são uma revelação profunda sobre como o inimigo usa palavras para destruir destinos. Aqui vemos que Satanás não ataca apenas através de circunstâncias difíceis ou tentações óbvias. Sua arma mais sutil e devastadora são as palavras sedutoras, que parecem inofensivas no início, mas levam à destruição total. Note a progressão mortal descrita no texto. Primeiro, as lisonjas da língua estranha, palavras que agradam o ego, que fazem a pessoa se sentir especial, desejada, incompreendida pelos outros. Depois, vem a cobiça no coração. Pensamentos que pareciam impossíveis agora se tornam desejos ardentes. Em seguida, o olhar sedutor, a comunicação não verbal que confirma o interesse mútuo. Finalmente, a queda total. A adúltera anda à caça da alma preciosa. Vivemos na era da comunicação instantânea e das palavras sedutoras em escala industrial. Redes sociais, aplicativos de mensagem, sites de relacionamento, entretenimento hipersexualizado. Nunca foi tão fácil para palavras sedutoras encontrarem ouvidos receptivos. Uma mensagem privada, um elogio aparentemente inocente, uma conversa que entende suas frustrações conjugais, e pronto, a armadilha está armada. Mas por que as palavras têm tanto poder? Porque Deus criou os seres humanos como criaturas relacionais que respondem profundamente à comunicação. Provérbios capítulo 18, versículo 21 declara: "A morte e a vida estão no poder da língua. Palavras podem curar ou ferir, edificar ou destruir, libertar ou escravizar." O inimigo conhece perfeitamente esse princípio. Ele sabe que não precisa usar força bruta para derrubar um homem de Deus. Basta sussurrar as palavras certas no momento de vulnerabilidade. Você merece ser feliz. Sua esposa não te compreende. Isso não é traição, é apenas amizade. Deus quer que você seja realizado. Estas palavras aparentemente compreensivas são iscas mortais. A tragédia é que muitos crentes, incluindo líderes espirituais, têm caído nesta armadilha por não compreenderem a sutileza do ataque. Eles vigiam contra tentações óbvias, mas deixam o coração desprotegido contra palavras que acariciam o ego e despertam desejos adormecidos. Por isso, hoje vamos desmascarar as estratégias por trás das palavras sedutoras, identificar como elas operam, entender por que são tão perigosas e, principalmente, aprender como nos protegermos e proteger nossas famílias dessa arma mortal. Porque quando você compreende como as palavras sedutoras funcionam, você não apenas se protege, você se torna capaz de ajudar outros que estão caminhando inconscientemente em direção ao abismo da destruição moral e espiritual. Para vencermos um inimigo, precisamos conhecer suas táticas. As palavras sedutoras não são ataques aleatórios. Elas seguem padrões específicos, têm timing calculado e alvos pré-definidos.
Satanás é um estrategista experiente que conhece nossas fraquezas e sabe exatamente quando e como atacar. Primeira característica: elas sempre começam sutis. Ninguém desperta uma manhã e decide arruinar sua vida. As palavras sedutoras começam aparentemente inocentes. Um elogio sobre sua aparência, um comentário sobre sua inteligência, uma demonstração de interesse genuíno pelas suas opiniões. Elas testam o terreno, observam a receptividade, criam uma sensação de conexão especial. Segunda característica: elas exploram necessidades legítimas não atendidas. Todo ser humano tem necessidades de reconhecimento, compreensão, valorização e intimidade. As palavras sedutoras identificam onde essas necessidades estão carentes, talvez no casamento, no trabalho, na família, e oferecem satisfação aparente. Terceira característica: elas criam exclusividade e segredo. Isso fica só entre nós. Você é a única pessoa que realmente me compreende. Nossa conexão é especial, diferente. O segredo cria intimidade artificial e estabelece um vínculo emocional perigoso. Quando algo precisa ser escondido do cônjuge, já é sinal de alarme vermelho. Quarta característica: elas justificam moralmente o pecado. Deus quer que você seja feliz. Não estamos fazendo nada demais. É apenas uma amizade profunda. Você merece alguém que te valorize de verdade. Essas palavras transformam transgressão em direito, pecado em necessidade legítima, traição em busca por felicidade. Quinta característica: elas desqualificam relacionamentos existentes. Sua esposa não te compreende como eu. Você merece alguém melhor. Vocês são incompatíveis. Ela não te valoriza. O objetivo é criar insatisfação com o que Deus deu e despertar desejo pelo que é proibido. Sexta característica: elas prometem satisfação que nunca entregam. Com você seria diferente. Poderíamos ser muito felizes juntos. Você seria realizado ao meu lado. São promessas vazias que levam à destruição. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sétima característica: elas atacam nos momentos de vulnerabilidade. Quando você está passando por dificuldades no casamento, estresse no trabalho, crises financeiras ou espirituais, é quando as palavras sedutoras encontram um solo fértil. O timing não é coincidência, é estratégia calculada. Oitava característica: elas usam a tecnologia como aliada. Mensagens privadas, chamadas de vídeo íntimas, conversas secretas online. A tecnologia facilitou enormemente o acesso e a frequência das palavras sedutoras. Uma notificação no celular pode ser o início de uma queda moral devastadora. Nona característica: elas criam vício emocional. Como droga, as palavras sedutoras criam dependência. A pessoa começa a precisar daquela validação, daqueles elogios, daquela sensação de ser especial e desejada. Romper o ciclo se torna cada vez mais difícil. Décima característica: elas isolam a vítima. Ninguém mais entenderia. As pessoas são preconceituosas. Não conte isso para ninguém. O isolamento impede que pessoas sábias intervenham e ofereçam perspectiva bíblica sobre a situação. A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Conhecer essas táticas é o primeiro passo para resistir a elas. Lembre-se, palavras sedutoras nunca atacam pessoas que estão satisfeitas em seus relacionamentos e firmes espiritualmente. Elas procuram terreno fértil,
Corações carentes, casamentos negligenciados, pessoas desconectadas de Deus e da comunidade cristã saudável. Talvez você esteja pensando, são apenas palavras, não estou fazendo nada fisicamente errado. Esta é exatamente a mentalidade que torna as palavras sedutoras tão devastadoras. Elas são perigosas precisamente porque parecem inofensivas no início, mas carregam um poder destrutivo que pode aniquilar tudo que você construiu em décadas. Primeiro perigo: elas corrompem o coração antes de tocar o corpo. Jesus foi claro em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A corrupção sempre começa no interior. Palavras sedutoras plantam sementes de fantasia, desejo e insatisfação que crescem até se tornarem ações destrutivas. Segundo perigo: elas criam vínculos emocionais ilegítimos. Quando você permite que alguém fora do seu casamento alimente seu ego, compreenda suas frustrações e desperte seus desejos, está criando um vínculo emocional que deveria ser exclusivo do seu cônjuge. Esses vínculos não respeitam limites físicos, eles naturalmente evoluem para a intimidade completa. Terceiro perigo: elas destroem a confiança conjugal. Mesmo que nada físico aconteça, o cônjuge perceberá mudanças no comportamento, na afetividade, na disponibilidade emocional. A confiança, que leva anos para construir, pode ser destruída em semanas por conversas secretas e vínculos emocionais ilegítimos. Quarto perigo: elas abrem portas para demônios. Efésios capítulo 4, versículo 27 alerta: não deis lugar ao diabo. Quando permitimos palavras sedutoras, estamos dando legalidade espiritual para forças demoníacas operarem em nossa vida. Espíritos de luxúria, engano, rebeldia e destruição encontram entrada através dessas conversas aparentemente inocentes. Quinto perigo: elas distorcem a percepção da realidade. Palavras sedutoras funcionam como drogas, alteram a percepção da realidade. Problemas conjugais normais parecem insuportáveis, o cônjuge parece menos atraente, a nova pessoa parece perfeita. Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos alerta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sexto perigo: elas destroem o testemunho cristão. Mesmo relacionamentos emocionais ilegítimos, sem contato físico, destroem credibilidade ministerial e testemunho cristão. As pessoas observam mudanças no comportamento, percebem a hipocrisia e se afastam da fé. Um ministério de décadas pode ser arruinado por conversas secretas. Sétimo perigo: elas causam trauma nos filhos. Crianças são extremamente sensíveis a mudanças na dinâmica familiar, mesmo que não entendam o que está acontecendo. Sentem a tensão, percebem os segredos, sofrem com a instabilidade emocional dos pais. Os danos psicológicos podem durar a vida inteira. Oitavo perigo: elas resultam em consequências devastadoras. O texto bíblico é claro: porque a adúltera anda à caça da alma preciosa. O objetivo final não é apenas um relacionamento físico, mas a destruição completa da vida da pessoa. Casamento, família, ministério, reputação, estabilidade financeira, saúde emocional e espiritual. Nono perigo: elas criam ciclos viciosos. Uma pessoa que cai em palavras sedutoras raramente para na primeira vez. O padrão se repete porque as necessidades que levaram à primeira queda nunca foram verdadeiramente resolvidas. Torna-se um ciclo destrutivo de buscar validação em lugares errados. Décimo perigo: elas afastam da presença de Deus. Talvez o maior perigo seja o distanciamento espiritual. Palavras sedutoras geram culpa, vergonha e hipocrisia que impedem intimidade genuína com Deus. A pessoa continua frequentando a igreja, orando e lendo a Bíblia, mas há uma barreira invisível que impede comunhão real. Provérbios capítulo 7, versículos 26 ao 27,
usa linguagem forte sobre essa realidade. Porque a muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos da sepultura é a sua casa, que descem às câmaras da morte. A palavra feridos, no hebraico, significa atravessados, como por uma espada. As palavras sedutoras não apenas machucam, elas atravessam a alma, causando feridas profundas que podem nunca cicatrizar completamente. Por isso, não podemos tratar esse tema com leveza. Não são apenas conversas inocentes ou amizades especiais. São armadilhas mortais disfarçadas de compreensão e carinho. O inimigo não ataca aleatoriamente. Ele tem alvos preferenciais, pessoas que estão mais vulneráveis às palavras sedutoras. Conhecer esse perfil é fundamental tanto para a autoavaliação quanto para ajudar outros que podem estar em risco. Satanás é um predador experiente que fareja vulnerabilidades como um leão faminto. Primeiro alvo: pessoas em crises conjugais. Casamentos passando por dificuldades são terreno fértil para palavras sedutoras. Quando há frieza, discussões constantes, falta de intimidade ou problemas não resolvidos, o coração fica carente e receptivo a quem oferece compreensão e carinho. Sua esposa não te valoriza como deveria. São palavras mortais para o marido frustrado. Segundo alvo: líderes espirituais sobrecarregados. Pastores, líderes e obreiros que carregam muitas responsabilidades, enfrentam críticas constantes ou têm ministérios desgastantes, são alvos preferenciais. A pressão ministerial pode criar carências emocionais que palavras de admiração e compreensão parecem suprir. Você faz tanto pelos outros, merece ser cuidado também. Terceiro alvo: pessoas em transições de vida. Mudanças de emprego, cidade, idade ou fase da vida criam instabilidade emocional. Crises de meia-idade, aposentadoria, ninho vazio, promoções ou demissões deixam as pessoas questionando identidade e propósito. Nestes momentos, palavras que reafirmam valor e potencial encontram solo fértil. Você é muito mais especial do que imagina. Quarto alvo: indivíduos com baixa autoestima. Pessoas que não se sentem valorizadas, atraentes ou importantes, são extremamente vulneráveis a elogios e atenção especial. Histórico de rejeição, trauma ou depressão criam fome emocional que palavras sedutoras prometem satisfazer. Quinto alvo: pessoas isoladas socialmente. Solidão é um dos maiores fatores de risco. Quem não tem amizades saudáveis, comunhão cristã ativa ou suporte familiar adequado, está vulnerável a qualquer pessoa que ofereça companhia e interesse genuíno. O isolamento cria carência, que facilita vínculos inadequados. Sexto alvo: indivíduos em crescimento profissional. Pessoas experimentando sucesso profissional ou expansão de influência podem desenvolver ego inflado e senso de merecimento. Você está em outro nível agora, merece relacionamentos à altura do seu sucesso. São iscas eficazes para quem está subindo na carreira. Sétimo alvo: cônjuges de pessoas muito ocupadas. Esposas de homens viciados em trabalho ou maridos de mulheres sobrecarregadas com filhos e responsabilidades domésticas. A negligência afetiva cria vulnerabilidade a quem oferece tempo, atenção e interesse genuíno. Você merece alguém que tenha tempo para você. Oitavo alvo: indivíduos com histórico de trauma. Abusos passados, relacionamentos destrutivos anteriores ou experiências traumáticas podem criar padrões de busca por validação em lugares errados. A necessidade de cura emocional torna estas pessoas suscetíveis a quem oferece compreensão especial de suas feridas. Nono alvo: indivíduos em aridez espiritual. Quando a vida espiritual está seca, a oração parece mecânica e a palavra não traz vida. A pessoa fica vulnerável a conexões que parecem suprir a falta de intimidade com Deus. Com você eu me sinto mais próximo de Deus é uma mentira sedutora comum. Décimo alvo: pessoas financeiramente inseguras. Dificuldades financeiras criam estresse e vulnerabilidade emocional. Quem oferece apoio, compreensão ou até mesmo ajuda prática durante crises financeiras pode facilmente desenvolver vínculos emocionais inadequados. A gratidão mal direcionada abre portas perigosas. O padrão é claro.
Palavras sedutoras atacam pessoas com necessidades legítimas não atendidas adequadamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos alerta: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você se identificou com algum desses perfis, não se desespere. Identificar a vulnerabilidade é o primeiro passo para a proteção, mas também não ignore o alerta. Reconheça que está em zona de risco e tome medidas preventivas imediatamente. Lembre-se, não é pecado ter necessidades ou passar por dificuldades. O pecado está em buscar satisfação para necessidades legítimas através de relacionamentos ilegítimos. Deus tem formas santas de suprir todas as nossas carências. Conhecer o inimigo não é suficiente. Precisamos de estratégias práticas e bíblicas para resistir às palavras sedutoras. A boa notícia é que Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu armas poderosas e táticas eficazes para vencer essa batalha. A vitória é possível, mas exige disciplina, vigilância e dependência do Espírito Santo. Primeira estratégia: fortaleça seu casamento proativamente. A melhor defesa contra palavras sedutoras é um casamento saudável e satisfatório. Invista tempo de qualidade com seu cônjuge, cultive intimidade emocional e física, resolva conflitos rapidamente. Efésios capítulo 5, versículo 28 ensina: Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Casamentos negligenciados são alvos fáceis. Segunda estratégia: desenvolva intimidade profunda com Deus. Palavras sedutoras atacam corações carentes. Quando você está satisfeito em Deus, quando encontra nele sua identidade e valor, torna-se muito menos vulnerável à validação externa. Salmos capítulo 16, versículo 11 declara: Na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Terceira estratégia: estabeleça limites claros e comunicáveis. Defina antecipadamente como você vai interagir com pessoas do sexo oposto, no trabalho, nas redes sociais, em situações sociais. Não confie apenas os bons sentimentos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 alerta: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Quarta estratégia: pratique transparência total com o cônjuge. Compartilhe todas as conversas, encontros e interações significativas com pessoas do sexo oposto. Se algo precisa ser escondido do cônjuge, é sinal de que já atravessou limites perigosos. A transparência mata a sedução no nascedouro, porque elimina o segredo que ela precisa para prosperar. Quinta estratégia: fuja imediatamente dos primeiros sinais. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 é direto: foge também das paixões da mocidade. Não tente ser forte ou espiritual demais. Quando perceber elogios excessivos, conversas íntimas ou interesse romântico, corte o contato imediatamente. Não explique, não justifique, não tente evangelizar. Simplesmente fuja. Sexta estratégia: cultive amizades cristãs saudáveis. Cerque-se de pessoas que compartilham seus valores e fortalecem seu compromisso conjugal. Provérbios capítulo 27, versículo 17 ensina: Ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Amizades santas são escudos contra relacionamentos perigosos. Sétima estratégia: controle rigorosamente sua vida digital. Configure filtros de conteúdo, use softwares de prestação de contas. Evite conversas privadas desnecessárias com pessoas do sexo oposto. Salmos capítulo 101, versículo 3 declara: Não porei coisa má diante dos meus olhos. A internet é campo minado de palavras sedutoras. Oitava estratégia: alimente sua mente com a palavra de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 11 promete: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a mente está cheia da palavra, há menos espaço para pensamentos impuros e fantasias destrutivas. Meditação bíblica diária é a armadura indispensável. Nona estratégia: mantenha a prestação de contas espiritual.
Tiago capítulo 5, versículo 16 aconselha: confessai as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis. Tenha uma pessoa madura espiritualmente com quem você pode compartilhar lutas e tentações. O isolamento é aliado da sedução. 10ª estratégia: jejue e ore regularmente. Mateus capítulo 17, versículo 21 revela que alguns demônios só saem com o jejum e oração. Espíritos de sedução, luxúria e engano são poderosos e exigem armas espirituais poderosas. Jejum quebra o poder do pecado sobre a carne. 11ª estratégia: sirva ativamente na obra de Deus. Pessoas ocupadas servindo ao reino têm menos tempo e energia para entretenimento com tentações. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 exorta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Lembre-se, a batalha contra palavras sedutoras é vencida antes que elas cheguem. Quando você fortalece proativamente sua vida espiritual, seu casamento e seus limites, está construindo muralhas que as tornam ineficazes. Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas esta é uma mensagem que deve transformar radicalmente como você se relaciona com pessoas e protege seu coração daqui para frente. Provérbios capítulo 6, versículos 24 ao 26, não são apenas alertas antigos, são orientações divinas urgentes para nossa geração digital saturada de palavras sedutoras. Para te guardarem da mulher má, das lisonjas da língua estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares, porque por causa da mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Cada dia você é bombardeado por palavras que tentam seduzir seu coração, despertar desejos ilegítimos e destruir tudo que Deus construiu em sua vida. Comentários nas redes sociais, conversas no trabalho, mensagens privadas, entretenimento hipersexualizado. Tudo isso está moldando seus pensamentos e desejos, mesmo que você não perceba. Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria? Primeiro, faça uma auditoria completa dos seus relacionamentos. Examine honestamente todas as suas amizades, conversas e interações com pessoas do sexo oposto. Há alguém com quem você tem conversas que esconderia do seu cônjuge? Alguém que desperta sentimentos especiais ou fantasias? Alguém que constantemente elogia você de forma que seu cônjuge não faz? Seja brutalmente honesto e tome decisões drásticas hoje mesmo. Segundo, confesse e corte relacionamentos problemáticos imediatamente. Se identificou relacionamentos problemáticos, não procrastine. Confesse ao seu cônjuge, corte o contato, bloqueie nas redes sociais, mude de caminho no trabalho se necessário. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ordena: fugir da prostituição. Não tente ser forte, simplesmente fuja. Terceiro, revitalize seu casamento com um investimento intencional. Planeje esta semana atividades especiais com seu cônjuge. Tenham conversas profundas, demonstrem carinho físico, façam planos juntos, sonhem sobre o futuro. Palavras sedutoras atacam casamentos negligenciados. Torne seu casamento tão satisfatório que ofertas externas pareçam ridículas. Quarto, estabeleça sistemas de proteção digital. Instale filtros de conteúdo hoje mesmo. Configure prestação de contas automática. Exclua aplicativos perigosos. Torne transparentes todas as suas senhas para o cônjuge. A tecnologia deve servir seu casamento, não ameaçá-lo. Quinto, cerque-se de amizades que fortalecem seu compromisso. Identifique e cultive amizades com casais que compartilham seus valores. Afaste-se de pessoas que minimizam a fidelidade ou encorajam comportamentos questionáveis. Provérbios capítulo 13, versículo 20 adverte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Sexto, desenvolva disciplinas espirituais protetivas. Estabeleça hoje mesmo horários fixos para oração, leitura bíblica e jejum. Quando sua alma está satisfeita em Deus, torna-se resistente às seduções do mundo. Salmo 63, versículo 1 expressa: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Busque prestação de contas espiritual.
Identifique hoje mesmo uma pessoa madura espiritualmente com quem você pode compartilhar lutas e tentações. Agende encontros regulares para oração e aconselhamento. O isolamento é terreno fértil para a sedução. Lembre-se, se você está solteiro, este devocional é especialmente importante. Desenvolva agora os limites e disciplinas que protegerão seu futuro casamento. Prepare-se para ser fiel antes mesmo de ter alguém para ser fiel. E se você já caiu em palavras sedutoras ou relacionamentos emocionais impróprios, há esperança total. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, corte, busque ajuda pastoral e recomece. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que vivemos em uma geração cercada por palavras sedutoras e tentações sutis. Perdoa-nos pelas vezes que permitimos que nossos corações fossem seduzidos pelos elogios vazios e promessas mentirosas. Senhor, dá-nos discernimento sobrenatural para identificar palavras sedutoras desde o primeiro momento. Capacita-nos pelo Teu Espírito a fugir de toda forma de sedução e encontrar em Ti e em nossos cônjuges toda a satisfação que precisamos. Fortaleça nossos casamentos, Senhor. Faz-nos maridos e esposas que satisfazem completamente as necessidades dos nossos cônjuges, para que palavras sedutoras não encontrem terreno fértil em nossos lares. Proteja-nos na internet, no trabalho, nas redes sociais, que sejamos irrepreensíveis em todos os nossos relacionamentos. Guarde nossos olhos, nossos ouvidos e nossos corações das armadilhas do inimigo. Use-nos para alertar outros que podem estar caminhando em direção ao perigo. Que nossos casamentos sejam exemplos de fidelidade e alegria, que inspirem outros a buscar a santidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se esta palavra alertou o seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem de proteção a alcançar mais pessoas que precisam ser alertadas sobre os perigos das palavras sedutoras. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este, mensagens práticas que protegem famílias e fortalecem relacionamentos saudáveis. Compartilhe nos comentários. Que limite você vai estabelecer hoje para se proteger de palavras sedutoras? Envie este vídeo para pessoas que você conhece. Pode ser exatamente o alerta que elas precisam ouvir para evitar uma tragédia familiar. Lembre-se, palavras sedutoras são armadilhas mortais disfarçadas de carinho. Seja vigilante, seja sábio, seja fiel. Sua alma é preciosa demais para ser caçada pelo inimigo. Nos vemos no próximo devocional. Fique na proteção de Cristo.